No vídeo de hoje vamos analisar uma profecia bíblica dada por Joel e repetida por Jesus e também presente no Apocalipse, como um dos sinais do tempo do fim que precederia seu retorno. Vamos falar do dia escuro. Em geral, as pessoas preferem dias ensolarados a dias chuvosos e nublados. Muitos pagãos e místicos veneravam o sol como o rei dos astros e fonte de luz para o mundo. Em contraste, Deus escureceu o sol em alguns momentos cruciais da história humana. Por exemplo, a 9ª praga contra a terra do Egito provocou 3 dias de escuridão absoluta. Isso está lá em Êxodo 10, 21 a 23. Enquanto Jesus estava na cruz, o sol deixou de brilhar por 3 horas. Está lá em Lucas 23, 44 e 45. De acordo com o Apocalipse, quando o 5º anjo derramar sua taça da ira de Deus sobre a terra, o reino da besta se tornará em trevas. Apocalipse 16, 10. Em Marcos 13, 24 e 25, Jesus disse: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Jesus citou e ampliou a profecia de Joel 2:31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse mesmo sinal é dito também no contexto da abertura do 6º selo de Apocalipse 6, 12 e 13. Lemos assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. Vamos responder nesse vídeo algumas questões importantes e entender se este evento já ocorreu, se sim, como ocorreu, onde ocorreu e por que ocorreu nesta região. E por fim, se podemos atribuir o mesmo como cumprimento exato desta profecia. Então fique até o fim do vídeo. Se curte nossos conteúdos, já deixe seu like e se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando criarmos novos conteúdos no canal. Autores cristãos, como os adventistas do 7º dia, afirmam que sim, esse evento específico, o dia escuro, ocorreu em 19 de maio de 1780. Esse fenômeno foi observado no estado da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e em partes do Canadá. Testemunhas relatam que o dia se tornou completamente escuro, estendendo suas trevas até a manhã seguinte. Durante as horas da noite, a lua apareceu vermelha. Veja alguns relatos de testemunhas da época. Foi muito escuro onde eu estava, tanto que as aves foram para os seus poleiros. Os galos cantaram e os bacuraus cantaram sua serenata usual. As pessoas tiveram que acender velas em suas casas para poder ver e continuar seus negócios usuais. Por volta das 11 horas, a escuridão era tal que exigia nossa atenção e nos fez observar. Às 11h30, em uma sala com 3 janelas, cada uma com 24 vidraças, todas voltadas para o sudeste e sul, grandes impressões não podiam ser lidas por pessoas com boa visão. Por volta do meio-dia, as janelas ainda estavam abertas, e uma vela lançava uma sombra tão bem definida na parede que perfis podiam ser desenhados com a mesma facilidade que à noite. Por volta da 1h, o brilho de luz que havia continuado até então no leste desapareceu, e a escuridão foi maior do que em qualquer outro momento antes. Os maçaricos, que são aves noturnas, piaram como fazem apenas no escuro. Rãs coacharam em suma. Havia a aparência de meia-noite ao meio-dia. A escuridão foi mais evidente à noite. Foi tão incomumente escura quanto o dia. Foi tão terrivelmente escuro que não podíamos ver nossas mãos diante de nós.
Até mesmo uma folha de papel mantida a poucos centímetros dos olhos era tão negra quanto o veludo. Em seu normalmente iluminado quarto oeste, Savage não conseguia distinguir nenhuma das janelas, exceto pelo tato, pois tudo estava em completa escuridão. Quando a lua cheia finalmente surgiu às 21h30 em Boston, não era prata nem rosa, como tinha sido por várias noites, mas vermelho sangue. A lua estava quase cheia, mas sua luz avermelhada logo foi apagada pela escuridão que agora se estabelecia. Uma escuridão verdadeiramente terrível desceu sobre a terra, um tipo de escuridão egípcia, na qual nenhum objeto era visível, exceto com a ajuda de alguma luz artificial. Alguns acreditam que esse dia escuro foi causado por uma mistura de fumaça de incêndios florestais, cerração intensa e cobertura de nuvens. Se o dia escuro foi causado por fatores naturais, como pode ser um sinal do tempo do fim? Lembre-se de que no início do sexto selo apocalíptico, como lemos, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. Além do dia escuro, nós temos ainda dois outros eventos que o texto nos coloca: o grande terremoto e a queda das estrelas. Sobre esses dois eventos falaremos em outros vídeos, mas já adiantando, nós temos como cumprimento desta profecia o terremoto de Lisboa em 1º de novembro de 1755 e a chuva de meteoros em 13 de novembro de 1833. Os dois como causas naturais. Se assim foi, por que o dia escuro de 1780 não poderia ter origem semelhante? Deus pode usar tanto eventos naturais quanto sobrenaturais para nos acordar de nossa segurança descuidada e mornidão espiritual. Ele o fez incontáveis vezes no passado, e se necessário pode fazê-lo novamente. Alguns críticos também colocam em descrédito essa interpretação, questionando que não foi um evento mundial, e sim local, somente na Nova Inglaterra e algumas regiões vizinhas nos Estados Unidos. Moradores do sul dos Estados Unidos ou de outros países da América do Sul ou Europa não passaram por essa experiência. Então, como atribuir a um sinal e cumprimento da profecia? Por que naquela ocasião? Por que naquele lugar? Houve outros dias excepcionalmente escuros, mesmo na América do Norte, antes e depois. Nenhum deles, porém, pelo menos na América do Norte, foi tão intenso ou perdurou por tanto tempo. No período de 24 a 30 de setembro de 1950, por exemplo, ocorreu uma estranha escuridão quando a fumaça produzida pela queima de uma vasta floresta na província de Alberta, no Canadá, lançou escuro manto sobre a região compreendida entre os Grandes Lagos e a costa leste dos Estados Unidos. Mas, como em outras ocasiões, a escuridão desse período não alcançou a intensidade observada em 19 de maio de 1780, exceto talvez por uns poucos minutos em algumas localidades. Nem teve evidentemente a mesma repercussão. Em Mateus 24, 29, Jesus disse: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. Essa grande tribulação é identificada pelos reformadores como sendo os 1260 anos de supremacia católica na Idade Média. Veremos mais sobre esse período em um estudo posterior. A perseguição católica virtualmente cessou na Europa em meados do século XVIII. O último herege, entre aspas, a ser martirizado na França, um pastor da Igreja Reformada, morreu em 1762. O Papa Clemente XIV pessoalmente declarou ilegal a ordem religiosa dos jesuítas, ou a Companhia de Jesus, em 1773, cessando assim a Grande Tribulação. Portanto, a colocação do dia 19 de maio de 1780 no tempo é correto. O povo meditou sobre o evento, pois o lugar também era correto.
A Nova Inglaterra era um centro de estudos da Bíblia, destacando-se nesse aspecto até mesmo quando posta em comparação com os demais estados da América, que acabavam de obter sua independência. Em nenhum outro lugar do mundo estava ocorrendo um reavivamento e uma busca de estudos da Bíblia e das profecias como naquele tempo e local. Assim, queridos, concluímos que esta profecia foi cumprida, abrindo os eventos que ocorreriam bem próximos da vinda de nosso Senhor. Este foi um dos sinais que ocorreram logo na abertura do 6º selo no Apocalipse. Ainda temos mais 2, como falamos: um grande terremoto e a queda das estrelas. Falaremos desses eventos em um próximo vídeo. Quando estudamos as profecias da Palavra de Deus, vendo o quanto Deus se preocupou em não nos deixar sem respostas, nos avisando milhares de anos antes de seu cumprimento, mais podemos dizer: louvado seja o Senhor, por nos amar tanto e confirmar a cada sinal que a promessa do seu retorno se cumprirá muito em breve. Que essa esperança aqueça seu coração e o ajude a se preparar cada vez mais para esse grande dia. Agora me diga, você já conhecia essa história? Gostaria de conhecer mais sobre as profecias bíblicas? Vamos conversar sobre o assunto. Deixe sua opinião nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nossos próximos lançamentos. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no gostei. Nos vemos então no próximo vídeo. Fique com Deus, um forte abraço. Deus abençoe você e a sua família.